Fala, fala, meu povo! Ângelo Ferrari aqui, um dos primeiros especialistas em harmonização orofacial reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia. Mestre e doutorando em HOF, e tô aqui sempre para te mostrar uma técnica segura, eficaz e simples com os fios de PDO. Só assim vocês vão reduzir ao máximo o risco de intercorrência. Vamos que vamos, mais uma aula de segunda e hoje o artigo é sensacional. Gente, discussão de artigo científico, tem muita coisa legal. Chama aquele teu amigo que tá na harmonização orofacial, que quer conhecer um pouco de técnicas novas. Esse artigo aqui, 2019. Bora, Karina! Vamos que vamos! Esse artigo aqui, gente, já me fala se o som tá bom, acho que o som tá legal. Esse artigo que a gente vai falar hoje é de 2019. Na verdade, setembro de 2019, foi aceito em dezembro de 2019 e saiu em 2020. Então, ainda é um artigo relativamente novo. Para quem ainda não viu, não sabe o que está acontecendo, não sabe onde caiu, não sabe de nada, vou botar aqui o nome do artigo. O artigo fala de uma nova técnica para correção dessa área aqui, ó. Uma nova técnica para ser utilizada em área inferior de órbita, mais precisamente no sulco infrapalpebral, usando os fios multifilamentares de PDO. Então, esse artigo é um guia para a gente trabalhar com os fios multifilamentares. Deixa eu colocar aqui. Já me fala se o som tá bom. O som tá legal, gente? Vai falando aí. Já vou botar o artigo, tá aqui, ó. Tá aí. Então, o que a gente vai falar hoje? Uma técnica nova, 2019, 2020, para a gente tratar o sulco. Obrigado, Cláudia. Obrigado, galera. Vamos que vamos. Tratar o sulco inferior de órbita. Obrigado, Maica. Usando os fios multifilamentares de PDO. O artigo, gente, fala da técnica, mas o artigo cita um monte de coisas importantes. Vamos prosseguir com o artigo? Então, o título: Nova técnica para correção de sulcos infraorbitários usando os fios multifilamentares de PDO. Ele começa, como todo artigo, com a introdução. E o que ele fala na introdução? Principalmente, ele fala que o sulco infraorbital deve ser corrigido de diversas formas. Olha como ele começa o artigo. O sulco, vou repetir, o sulco infraorbital deve ser corrigido de diversas formas. Ou seja, diversas formas para a gente tratar essa área. E aí ele cita blefaroplastia, a cirurgia para atuar nessa área. Ele cita enxertia de gordura autógena, enxertia de gordura. Ele cita os nossos preenchedores. Então ele faz um apanhado de técnicas para correção dessa área, principalmente para o sulcamento dessa área. E aí ele introduz que, recentemente, vários fios multifilamentares de PDO foram desenvolvidos para o rejuvenescimento facial. Então, esse artigo, galera, marca o surgimento dos fios multifilamentares e coincidiu com a chegada desses fios aqui no Brasil. Então, você que não conhece os fios multifilamentares, precisa conhecer. Você que já conhece os fios multifilamentares, precisa vir comigo e entender esse artigo. Para começar, como todo bom artigo, ele começa com anatomia.
anatomia da região inferior de órbita. Condição indispensável para a gente começar a pensar no tratamento dessa área. Vou mostrar aqui para vocês. Primeira imagem do artigo. A gente precisa entender que aqui eu tenho sulco nasojugal. Aqui eu também tenho o que a gente chama de deformidade o que, gente? Deformidade tear trough. Então, esse cantinho aqui do olho é um sulco nasojugal e é a deformidade tear trough. O artigo começa falando que essa área aqui, ó, o sulco nasojugal foi descrito pela primeira vez por Loeb e foi confundido com deformidade tear trough. No entanto, atualmente, o sulco nasojugal e o tear trough, a deformidade tear trough, são considerados uma estrutura única, porque eles estão sobrepostos. Então, primeira coisa, entender que aqui eu tenho um sulco e tem a deformidade tear trough. Isso que eu mostrei aqui para vocês, ó. Sulco nasojugal e deformidade tear trough. Então a gente já combinou que são a mesma unidade. E aí eu quero traçar uma linha aqui para vocês da pupila. Vou apagar. E eu quero traçar uma linha aqui, ó. Essa linha divide o tear trough do sulco pálpebro-malar. Todo sulcamento já vai chegar essa hora, ô Marcelo, o limite para chegar com fio, já vamos chegar aí. Todo sulcamento que a gente vê clinicamente na face, ali embaixo provavelmente tem um ligamento. O ligamento pálpebro-malar, aqui embaixo eu tenho o ligamento órbito-malar. Eu tenho outro sulco aqui, ó, que sai daqui e vem para cá, que é mid-check groove. Então eu tenho outro sulco. E aqui, gente, SUF medial e SUF lateral. O ligamento que está por baixo do mid-check groove, aqui, ó, ligamento zigomático cutâneo. Aqui, ligamento orbital. Esse ligamento orbital, ele fica
No rebordo, aqui é o osso, ó, lá embaixo. Rebordo inferior de órbita, borda inferior de órbita. Tem outras imagens dessa. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo essa anatomia. Na região do tear trough, do sulco nasojugal, ainda tem a origem do músculo levantador do lábio superior e asa do nariz. Agora vem uma imagem, gente, sensacional. Olha essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Olha essa imagem. Levantei a pele do paciente. É isso aqui, ó, que eu falei para vocês. Ligamento órbito-malar. Tear trough. Olha o músculo aqui, ó, levantador do lábio superior e asa do nariz. Ligamento órbito-malar. Ligamento zigomático cutâneo. O que eu vejo clinicamente? Os sulcos. Sulco pálpebro malar. Tear trough. Sulco inferior de órbita. Mid-cheek groove. Ligamento zigomático cutâneo. Ligamento órbito malar. Rebordo inferior de órbita. Margem inferior de órbita. Tá aqui, ó. Margem inferior de órbita. Vocês precisam correlacionar essa imagem com essa. O SUF tá aqui, ó. Consegui, gente? Dúvidas? Bota aqui no balãozinho ou pode botar aqui nos comentários. Essa anatomia tem que estar clara. Essa anatomia tem que estar clara na mente de vocês. Quando vocês olharem o paciente de vocês, vocês têm que entender o que está acontecendo lá por baixo, o que é cada estrutura. A última imagem. Olha essa. Essa é linda. Gente, não tem desculpa para não entender mais isso. Tear trough. O ligamento órbito malar se divide em duas lâminas aqui, ó. Aqui embaixo, ligamento zigomático cutâneo. Isso aqui, ó, é o espaço pré-zigomático. Esse espaço pré-zigomático está abaixo do SUF. Então o SUF está aqui em cima, ó. O teto do SUF é o ligamento órbito malar e o assoalho do SUF é o ligamento zigomático cutâneo. Por isso que o preenchedor que eu coloco aqui, ó, no SUF, ele tá tão seguro. Ele tá contido
pelo ligamento zigomático cutâneo e ele está contido pelo ligamento órbito-malar. Aqui não dá para preencher. Foi? Pergunta. Quem fez endolaser pode fazer fios de PDO? Pode, sem problema nenhum. O ideal é esperar o tempo total de cicatrização do endolaser, 45, 60 dias, e depois passa os fios de PDO. A pergunta aí, ó. Vinícius. Quem fez endolaser pode fazer fios de PDO filler? Pode, sem problema nenhum. Primeiro faz o endolaser e depois faz os fios de PDO. Então, anatomia clara. Vamos seguir com o artigo. O artigo continua falando, gente, que tem várias técnicas não cirúrgicas e cirúrgicas para a correção do sulcamento. Técnicas para rejuvenescer pálpebra inferior evoluíram a partir de procedimentos cirúrgicos como a blefaroplastia inferior. Sempre faço toxina full face. Sempre. E ainda boto os pontos do platino. Fernanda, segura essa pergunta. Bota na caixinha aqui, ó. Que isso é o final. É o final. Preenchedor ou fios para preencher essa região? Ou associar? Bota para mim essa pergunta, gente, da Fernanda Torres, aqui, ó, no balãozinho, por favor, para eu não esquecer. Rima, acima do ligamento órbito-malar, a gente vai estar preenchendo numa área que não tem espessura para conter o preenchimento. E aí, os ETIPs, os bloqueios bloqueio de retorno venoso, ó, o limite é aqui, ó, em cima do ligamento órbito-malar. Aqui para cima, não. Botaram a pergunta aqui? Bota a pergunta aqui do fio ou preenchedor. Vamos chegar, Rima. Bota a pergunta aqui, por favor. Vou seguir com o artigo. Na blefaroplastia inferior, faz a liberação dos ligamentos, pode ser realizado para corrigir o sulco inferior. Então ele está falando da blefaro cirúrgica. O reposicionamento cirúrgico com excisão excessiva da pele tem sido o padrão de tratamento há décadas. Então ele está falando que o tratamento que é realizado há décadas é o tratamento cirúrgico, fornecendo uma solução radical e alcançando melhorias notáveis na área periorbital. Os autores são médicos, tá? Médicos coreanos. Uma busca por opções mais duráveis e menos invasivas que possam servir como alternativas à tradicional blefaroplastia inferior. Gente, não vai querer resolver tudo. Muita coisa é cirúrgico. E o artigo conduz a esse pensamento. Uma busca por opções mais duráveis e menos invasivas, que possam servir como alternativas à tradicional blefaroplastia inferior. Mas a gente tem que saber o limite. Quando é cirúrgico e quando é fio com preenchimento. Vou seguir com o artigo. Além disso, a tendência crescente, olha o que está escrito no artigo. Além disso, a tendência crescente é que os pacientes prefiram procedimentos minimamente invasivos com menos risco e menor tempo de inatividade. É tudo que a gente vê o caminhar da harmonização orofacial. Para procedimentos minimamente invasivos, com menor risco e com menor downtime. Ninguém quer ficar mais preso dentro do quarto esperando melhorar o pós-operatório. Então o artigo fala isso.
A tendência é crescente para procedimentos minimamente invasivos com menor risco e menor tempo de inatividade. Ainda estou na introdução. E aí ele fala de preenchedores, ele correlaciona o preenchedor com correção volumétrica. Presta atenção. Ele correlaciona os preenchedores com correção volumétrica. Ele fala da gordura autóloga, mas ele cita problemas de absorção dessa gordura e o risco de irregularidades associadas ao enxerto de gordura livre. Quando ele fala de ácido hialurônico, ele fala os resultados são imediatamente óbvios e é necessário um tempo de recuperação relativamente curto. No entanto, ele continua. Embora tenham sido relatados resultados esteticamente agradáveis com o uso de preenchimento, perfeito. Ó, dica aqui, ó. No entanto, embora tenham sido relatados resultados esteticamente agradáveis com o uso de preenchimento, geralmente o rejuvenescimento periorbital com preenchimentos pode resultar inchaço, contornos não naturais, Ai, Jesus. Quando aparece aqui, gente, lembra aí o nome. Quando fica azul, esqueci. Tanto tempo que eu não falo nisso. Quando o preenchimento fica muito superficial e aparece a cor azulada. Qual o nome? Qual o nome? Dalmo, qual o nome? Tyndall, efeito Tyndall, obrigado. E aí ele fala disso, desses problemas com preenchimento. É bom para saber se vocês estão ligados, se estão comigo. Boa, Sandra. Quero todo mundo aqui, comigo. E aí ele fala que, além disso, é relativamente difícil corrigir a área nasojugal usando preenchedor devido à escassa sobreposição de camadas nessa área. Então, dica, já tem dica de preenchimento aqui. Aqui, ó, escassa espessura mínima de tecido. Então, o último lugar a preencher ou não preencher, eu quase não preencho, é essa área. Além disso, anatomia. Além disso, a boa e velha anatomia. A artéria angular, a veia angular, ramos da artéria facial e da veia facial passam aqui superficialmente. E com preenchedor, a gente tem um risco das complicações vasculares. Mais uma imagem para vocês, de presente. A artéria angular conectada à artéria dorsal. Artéria e veia aqui, viu? Anastomose direto com a oftálmica. A gente está falando dessa área aqui, ó. Muito bem lembrado o risco de comprometimento visual. Comprometimento visual grave com o uso dos preenchedores. Toda a introdução termina com o objetivo do estudo. Qual o objetivo do estudo? Sem som? Não é possível. Deixa eu ver aqui. Vê se volta. Voltei? Tá normal, gente?
Tá normal, pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Liga o som. Tá normal, Dani? Ana, Roberta, tá normal. Então eu tava falando o quê? Voltou, Wagner. Obrigado. Eleni, pelo amor de Deus, vê aí a tua internet. Eu tava falando que todo final da introdução termina com um objetivo. Qual o objetivo do estudo? Avaliar a eficácia clínica dos fios multifilamentares de PDO no rejuvenescimento do sulco inferior de órbita. Relacionar o tratamento com fio em riscos Gente, tem gente que tá com som, tem gente que tá sem som. Sai e entra, vai. Gisele, tá com som? Tá com som. Ó, não parou nenhum momento, eu vou continuar. Então, o objetivo: avaliar a eficácia dos fios multifilamentares de PDO no sulco infraorbital e o risco de eventos adversos associados a múltiplas inserções. Correção do sulco infraorbital. Materiais e métodos. Os pacientes foram atendidos de março de 2018 a junho de 2019. Os pacientes foram submetidos à volumização do sulco infraorbitário sob anestesia local, e colocaram os fios. Critérios de inclusão. Escala de Bartô. Gente, tem uma escala de Bartô. Tá aqui, ó, para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Escala de Bartô. Tá aqui, ó. Grau 0 e grau 1. Critério de inclusão. Grau 0 e grau 1. Ausência ou um sulco mínimo. Então a gente já começa a ver a indicação. Se a inclusão foram pacientes que o sulco infraorbital não apresentava mínima protrusão, paciente que estava começando o sulcamento, início do sulcamento. Exclusão. Pacientes que fizeram cirurgia, pacientes que tinham um herniamento, pacientes que já tinham preenchimento de ácido hialurônico há 18 meses. Então, eles excluíram um monte de filamento, um monte de pacientes, tá? Incluíram grau 0 e grau 1 de Bartô. Um leve sulcamento. O que eles fizeram? Botaram 24 filamentos. Cada fio deles tinham 12 fios trançados. Dobrado, 24 filamentos de PDO. Vou explicar para vocês. Então, ó. Doze fios aqui, ó. Mas eu tenho mais 12 aqui dentro. Então, o total são de 24 fios trançados. Igualzinho o fio filler. Não falo que o fio filler da MedBeauty são 10 fios lisos, dobrados são 20. Então, eles falaram a mesma coisa no artigo. A cânula era 21G. São 12 fios, é um fio lá de fora, ô Elenir, tá? Mas é muito parecido com o nosso Matrix. Muito parecido com o nosso Matrix. Os pontos de entrada, 2 centímetros abaixo da linha do canto externo do olho, 2 centímetros
abaixo da linha. Pertuito, agulha de 18G. Boa noite, Alessandra, bem-vinda. E aqui tá claro, a camada alvo é subcutâneo. É a camada profunda no sulco infraorbital. Os fios foram inseridos na camada subcutânea superficial, onde o ligamento verdadeiro está mais presente. Então, o fio, gente, é para ser colocado um pouco mais profundo. Avaliação dos resultados. O que você não conseguiu anotar? Tá rápido? Fala para mim, Laís. No estudo, gente, eles colocaram 3 fios desse, de cada lado. Eu costumo colocar 2 fios filler de cada lado. Já fica bem legal. A marcação é assim, ó. Já vai vir de novo. Ó. Vou fazer aqui no cadáver a marcação. Dois centímetros em direção ao sulco. Pertuito 18G. Plano subcutâneo superficial. 2 fios filler no mesmo pertuito. Sucesso. A gente tem o protocolo inferior de órbita. Já que eu estou mostrando aqui o cadáver, eu vou mostrar para vocês, ó. O plano é subcutâneo. Tá lá, ó. No sulco e subcutâneo. No sulco e no subcutâneo. Limite aqui, ó, canto interno do olho. Limite, canto interno do olho. Por quê? A gente falou daqui, ó. Não tem espessura. Vamos seguir. E aí, resultados. Só sucesso. Só sucesso. Ele relata os resultados, melhoria, teve análise das fotografias, teve análise de profissionais com uma escala global de melhoria estética. Os pacientes também preencheram questionários e a maioria satisfeito. E a localização do fio ainda foi avaliada por ultrassonografia. E ainda foram feitas as instalações em cadáver. Vou mostrar para vocês aqui a imagem ultrassonográfica. Olha que legal essa imagem. Ó, o fio aqui. Subcutâneo tá aqui, ó. Margem inferior de órbita. Devido a ser uma área de grande mobilidade, o fio não superficializa, ele só vai superficializar se você errar o plano, botar no lugar errado, ou o paciente não tiver cuidado no pós-operatório. Normalmente é erro na instalação ou colocou em lugar errado. Então eles fizeram a imagem por ultrassom, isso que foi muito legal.
provando a camada de instalação, que é subcutâneo, gente. Tá aqui, subcutâneo. Falamos já do cadáver, das imagens em cadáver. O N foram 47 pacientes. 47 pacientes que foram acompanhados por 6 meses. Vamos para as imagens dos casos clínicos? Olha que legal, ó. Ó. Grau 0 de Bartô é aqui, gente, ó. Limite. Aqui, ó. Limite. É aqui, ó. Resultado de 3 meses. E aí teve a pergunta: fio ou preenchedor? Da Fernanda. Aí eu falo: conheça a causa da condição inestética. Se tá faltando estrutura profunda, se você perceber que tá faltando estrutura profunda, tem que preencher. E pode associar e deve. A harmonização orofacial é tratamento com associações inteligentes de técnica. Por que melhorou a gordura do local? Na verdade, essa gordura aqui vem lá de dentro do olho. O que melhorou foi aqui, ó. Essa é a grande sacada. Melhorou sulco. Melhorou aqui. Ângelo, como que eu vou associar? Preenche profundo aqui, ó. Justa ósseo e o fio, limite, né, gente? E o fio subcutâneo. Qual fazer primeiro? Pode fazer o fio e depois jogar o ácido. A gente está fazendo isso. Pensa que o ácido vai levantar aquela trama de fio. E a gente vai ter um resultado melhor. Lipólise, né? Na verdade, aqui não foi tanto lipólise, não. O tratamento foi mais aqui, ó. Tá? Porque não botou o fio lá. CK3, perfeito. Não botou lá na gordura. Mas fio, sim, faz lipólise. É até um outro artigo bom. O iBag, sim. O iBag melhora. Outro casinho aqui, ó. Olha lá. Antes. Pós imediato. Uma semana. 3 meses. Nesse estudo, ele colocou 3 fios em cada sulco. O fio, o preenchedor vai estar lá embaixo. 2 fillers de cada lado. 2 fillers de cada lado. Associação inteligente de técnica. E aí, gente, ele vem com os resultados. Olha que legal. Escala de Bartô de 1,33 foi para baixo, ó. Tudo zerado depois de 3 meses. Satisfação do paciente, a maioria. Análise do profissional, a maioria muito satisfeita. Foram 3 fios desse multifilamentares.
3 fios multifilamentares de cada lado. Galera, notícia aqui, ó. Hoje abriram as inscrições para o Dration A Jornada. Um evento online gratuito, 3 aulas no YouTube e 2 lives pelo Insta. Inscrição lá na minha bio. Não vai agora porque o negócio vai esquentar. Acabou a live, vai lá na minha bio e vem pro Dration A Jornada. Voltamos, vai ser uma jornada sensacional. Inscrições lá na bio. Já tem gente inscrita aí, ó. Vai ser sensacional, tá? Só vai participar das lives do YouTube e das lives no Insta quem tiver inscrito lá. Lá na minha bio. Inscrição pro Dration A Jornada. Bora! Já mandei para um monte de gente. Glaucio, você é sensacional. Gente, então, sucesso. E aí ele fala que os pacientes, a maioria dos pacientes ficaram muito satisfeitos e ele conta os gráficos, ele analisa esses gráficos que eu mostrei para vocês e depois vem uma tabela. Ele faz um resumo. Ele faz um resumo dos pacientes. 40 pacientes, porque 7 foram excluídos. Então foram 40 pacientes, aí ele bota idade, sexo, como a escala melhorou, como a avaliação estética melhorou, complicações. Vamos falar agora? Complicações. O que ele encontrou de complicações? 4 casos de hematoma, 4 casos só de 40, que foi resolvido na primeira semana, provavelmente foi por conta do pertuito. Eu falo, o pertuito aqui não pode aprofundar. Um paciente só de desconforto ao sorriso, provavelmente superficializou o fio. E uma irregularidade próximo ao pertuito. Provavelmente não planejou direito, eu vivo falando isso. Trauma mecânico no pertuito vai dar M. Discussão. Olha que sensacional a discussão. Ele começa já assim, ó. Até onde sabemos, esse estudo é o primeiro a avaliar a correção do sulco infraorbital, considerado um desafio no rejuvenescimento periorbital, utilizando fios multifilamentares volumizadores. Então, é o primeiro artigo que fala de fio de PDO multifilamentar para a correção dessa área. Nenhum consenso, discussão. O artigo já está no Telegram. Nenhum consenso foi alcançado em relação ao número de fios que devem ser inseridos para a correção desse sulco. Nesse estudo foram colocados 3 fios daquele. 3 fios daquele que eu mostrei para vocês. É um fio multifilamentar trançado, muito parecido com o nosso Matrix. Matrix aqui eu colocaria um só, porque ele é mais espesso que esse aí, porque tem um oco no meio. Fiz um post hoje sensacional falando do Matrix. O artigo também vai para a comunidade da jornada. Se inscreve na comunidade do WhatsApp, porque vai o artigo traduzido. Isso é novidade agora. Gisele, na comunidade, anota aí. Estou prometendo. Na comunidade do Dration A Jornada vai esse artigo traduzido. Vai o inglês também, mas vai o traduzido. Gente, na discussão, o autor chama a atenção para falar para o paciente que o pós-operatório imediato, comunidade, tudo lá em cima, link na bio, inscrição, mas preste atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. Tá lá na discussão. Lembra para o teu paciente que o resultado imediato tem edema.
Depois que o edema sair, pode voltar um pouquinho o suco e você vai esperar a neocolagênese, lá, final, 3 meses, ter um resultado top. Por quê? Alguns pacientes ficaram insatisfeitos depois que o edema foi embora. O edema do pós-operatório, imediato. Então fala isso pro teu paciente e eu achei legal que tá aqui no artigo. Aí na discussão ele ainda fala de novo que o plano de instalação é subcutâneo profundo. Limitação do artigo. Curto espaço de acompanhamento, 3 meses. O que Glaucio está rindo aí? O que você está rindo, Glaucio? Tá rindo do pessoal que não é Dration, né? Fazendo um monte de pergunta que tá lá no Dration. Vem comigo, vem comigo. E aí ele vai na discussão. Os pacientes mais elegíveis, ou seja, seleção do... Eu falo muito isso no DRAT. Seleção do paciente e alinhamento de expectativa. Os pacientes que ficaram insatisfeitos. É isso. Então Hilos multifilamentares. É o nosso Matrix. Já temos no Chile. De onde você é, o Izete? Hilos de PDO. Vamos lá. Parece que os pacientes mais elegíveis para esse tratamento são pacientes jovens que não têm muita pele inferior ou pacientes que não querem ir para a cirurgia e querem uma melhora leve a moderada. Seleção de pacientes, saber selecionar e alinhar a expectativa. Nosso procedimento é adequado para pacientes. Olha como ele finaliza. Não é o parafuso. Iezete. Não é o parafuso. O parafuso é um fio só. Esses são fios multifilamentares. Vai lá no meu feed que eu tenho postagens do Matrix e do fio filler. Gente, a última live não subiu ainda. Por isso que vocês têm que estar comigo. Ainda vai subir a última, depois vai subir essa, tá? Instagram tá lento para salvar. Ele termina a discussão. Nosso procedimento não é adequado para pacientes com sulco muito profundo. Lembra da escala de Bartô? 2 e 3 não. Cirúrgico. Ou protrusão do septo. Também não. Cirurgia. Eu tenho um oftalmo, o Dr. André, que eu indico todos os meus pacientes. Cadê o André? Tinha que estar aqui. Os autores excluíram do estudo pacientes com frouxidão severa nessa área, herniamento ou os festons. O estudo foi limitado pela seleção do paciente, porque eles queriam resultado. E o resultado é escala de Bartô 0 ou 1. Esse novo método de instalação de fios multifilamentares pode ser uma alternativa para a correção do sulco infraorbitário. Para os pacientes que não possuem um herniamento muito grande. Manda um direct, Camila. No entanto, recomenda-se uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios dessa abordagem e aceitação na prática clínica. Beleza, gente? Eu vou voltar, antes da gente terminar, só nessa imagem aqui, ó. E vou ver as perguntas aqui. Essa imagem aqui, vocês precisam entender. Vou voltar aqui, ó. Essa imagem aqui
mostra que o local de instalação ideal, segundo os autores, é aqui, ó. Limite. E tem que entender que aqui tem uma mudança de plano. Eu falo muito isso. Tem que saber onde vai entrar para não ficar fio próximo ao pertuito. E eu não posso vir direto com o fio, porque corre risco de superficializar a ponta aqui. Perguntas? Posso aplicar 2 fios bombe, eu não sei qual é esse fio bombe, mas se é um fio multifilamentar, eu uso o filler. 2 fios filler aqui no mesmo pertuito, sim. Eles não vão se embolar lá dentro. Todo mundo pergunta isso. Eles não se embolam, eles ficam retinho lá dentro, como eles mostraram aqui no cadáver. Preencher ou fios? Saiba associar. Saiba associar. Vamos lá. Fios de PCL são mais indicados nos casos de paciente com bolsa anatômica? Vamos lá, gente, o artigo falou. Se tiver muita proeminência de bolsa, é a gordura de dentro do olho que herniou. Talvez seja caso cirúrgico. Associar com fenol atenuado. O que você acha? Excelente. Excelente. Estou tratando in e vou tratar out. Associação assertiva. Região de calha, podemos pôr fios lisos? Deve. Para preencher essa região, fios de PDO ou ácido hialurônico ou associar. Associar. Toxina botulínica sempre 15 dias antes de instalar os fios. E a principal orientação para o teu paciente que fez o protocolo inferior de órbita, eu tenho um protocolo DRAT inferior de órbita, é não sair do teu consultório e ficar fazendo isso aqui, ó. Gente, os fios são lisos, precisa da integração tecidual. Essa integração demora. Em média, 3 dias. Então, a mímica tem que ser reduzida, porque a gente não bota toxina aqui, né? Então, tem que segurar a mímica para o fio não migrar. O que você acha de colocar filler no rebordo da pálpebra superior? Sensacional. Acima do rebordo ósseo. A gente tem um monte de técnica de filler aqui, ó. Filler para cima, filler aqui, ó. Acima do rebordo ósseo, onde tem subcutâneo. Galera, beijo. Fiquem com Deus. Se inscrevam lá na bio, porque a jornada vai ser sensacional. Perguntas pode mandar no direct, que eu vou respondendo aos poucos. Beijo, fiquem com Deus. Até quinta-feira. Quinta-feira, aula de quinta. Beijo, excelente noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Abraço.